Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael de Oliveira Martins, estudante de Ciência da Computação Bacharelado na Universidade de Brasília, e eu vou estar apresentando aqui hoje sobre o trabalho que desenvolvo no Departamento de Ciência da Computação, que trata de um portal para consulta de medicamentos a partir de identificadores farmacêuticos. De acordo com um relatório publicado pela empresa IQVIA, é estimado que 4,5 trilhões de doses de medicamentos serão consumidas no ano de 2020. Além disso, 50% da população mundial consumirá mais de uma dose de medicamentos diariamente. Esse mesmo relatório mostra que no ano de 2020 serão consumidas 24% mais doses que no ano de 2015. Esse crescimento se deve ao envelhecimento da população e ao acesso a medicamentos pelos países menos desenvolvidos, por exemplo. E é com base nesse crescimento que a gente acredita que estará colaborando, né, nesse projeto que é parceria da Universidade de Brasília e da Polícia Civil do Distrito Federal, já que cada vez mais estarão sendo consumidos comprimidos e esses precisarão ser identificados, né, pela perícia da Polícia Civil. E já que se a gente tiver uma base, né, para ajudar com características macroscópicas, será possível que o perito faça a consulta pela forma do medicamento, pela cor ou pela inscrição, por exemplo. Então, é essa a ideia do projeto, construir essa base e fornecer um portal para que o perito, né, consiga fazer a sua consulta com rapidez. Por mais que existam portais com funcionalidades muito parecidas, né, com uma finalidade que se parece muito com o que estamos desenvolvendo aqui, né, da consulta de medicamentos a partir da forma, da cor, da inscrição de um medicamento, é muito importante que se construa uma base nacional. Os medicamentos que são registrados aqui no Brasil, por muitas vezes, têm características diferentes dos medicamentos lá de fora, né? Tanto por nome, quanto por forma, quanto por cor. E é por isso que tem muita relevância nacional o desenvolvimento de uma base de dados como essa. Esse projeto foi subdividido em 3 etapas principais. Na primeira etapa, a construção da base de dados, né, nós recebemos um grupo de medicamentos da Polícia Civil, algo em torno de 100 a 200 medicamentos, que são recorrentes no cotidiano deles, na realização de perícias, né? Então, esses medicamentos serão fotografados e inseridos na nossa base inicial. A coleta e tratamento das bulas do portal da Anvisa segue um projeto que nós temos de constituir informações para as emergências hospitalares. Então, ainda com as imagens, né, a gente dará a opção do usuário final de realizar o download da bula profissional daquele medicamento que ele está consultando. A terceira etapa e última, né, é o desenvolvimento do portal para consulta desses medicamentos. Um portal responsivo que é pensado para ser acessível tanto por celular, tanto por computador. Dentre essas 3 etapas, a gente já fez um pouco das 3, né? Na primeira, a gente já construiu a base de dados em si, a modelagem dela, né? Agora a gente está na etapa de fotografia dos medicamentos, já que a gente já tem um padrão definido. Na segunda, a gente já realizou o desenvolvimento do script que faz o download das bulas e insere na nossa base de dados, né, linkadas aos medicamentos que forem cadastrados. E na terceira, a gente já imaginou como será esse portal, apesar de não ter desenvolvido a sua cara ou o seu protótipo, mas ele já está bem pensado para funcionar de uma forma responsiva. Para a construção da base, como pode ser observado na fotografia do lado direito, né, nós adaptamos um retroprojetor antigo, já que tem a ausência de uma estrutura melhor, né, adaptamos esse retroprojetor e no local das lentes antigas a gente posiciona a câmera e onde ficava a lâmpada, né, a gente posiciona o comprimido ou a cápsula ali. Aí nas laterais, como vocês podem ver, existe essa abertura onde a gente fixa uma fonte luminosa e a gente consegue padronizar, né, a intensidade e a posição dessa fonte. A distância focal é a mesma para todas as fotografias e o ângulo da fotografia também a gente tenta fazer com que seja sempre o mesmo, né, já que a câmera está fixada ali sempre na mesma posição. Outro problema encontrado na construção dessa base foi a necessidade da correção das cores dos medicamentos, né, na fotografia. E para isso a gente construiu o nosso padrão da forma que está sendo apresentado aí do lado direito, onde a gente tem 4 marcadores Aruco. Eles são utilizados tanto para saber a dimensão de cada uma das cores na imagem, ou talvez a dimensão do medicamento, por exemplo.
E com base na posição desses, a gente sabe a posição de cada uma das cores que estão ali. Essas cores elas são utilizadas no algoritmo de matriz de correção de cores para correção, já que o nosso software, né, já conhece o RGB de cada uma delas. Então ele aplica a diferença dessa cor que está mostrada com a cor que ele conhece e dá intensidade em R, em G ou B. O portal da Anvisa já torna disponíveis as bulas profissional e do paciente para os medicamentos que possuem registro vigente. Então nós utilizaremos do Python para realizar requisições nesse portal e fazer o download das bulas no formato PDF. Essas bulas elas serão vinculadas à nossa base de dados, né, os medicamentos que temos cadastrados, e futuramente utilizaremos do Apache Tika para coletar esses dados na forma de texto e torná-los disponíveis para o usuário final. Dessa forma, teremos os dados indexados e mais facilmente acessados para aqueles que não querem fazer o download da bula no formato PDF, por exemplo. Devido ao meu conhecimento prévio na utilização da linguagem Python e dos frameworks que aqui estão listados, essa foi a nossa escolha. Utilizaremos o Django com o Django REST Framework para o desenvolvimento de uma API, e essa API fará consulta na nossa base de dados que retornará os medicamentos que estão lá cadastrados, né? No front-end utilizaremos Tailwind CSS, que é um framework robusto para a criação de páginas responsivas, já que é muito importante para nós que o usuário final utilize tanto do celular quanto do computador com rapidez. Inicialmente, esse software tem como usuário final os peritos da Polícia Civil, nossa parceira no projeto, mas nós já vemos potencial de uso, como por exemplo nas emergências hospitalares, já que a gente vai tornar disponível os medicamentos cadastrados a bula profissional desses medicamentos. Então, além de você consultar a imagem daquele medicamento e ver sua forma, né, você também terá a bula profissional que tem informações como, por exemplo, o tratamento no caso de uma superdosagem, de uma intoxicação com medicamento. Então, isso é uma informação de suma importância nas emergências, já que lá tem informações como, por exemplo, o antagonista de um medicamento específico, né? Além disso, o Cinetox, né, o Sistema Nacional de Informações Toxicológicas, que recebe ligações, centenas de ligações diariamente, poderia se beneficiar desse sistema, né, já que numa ligação, se uma pessoa conceder informações características de um medicamento e não souber o nome do medicamento que ocorreu uma intoxicação, o próprio Cinetox poderia realizar a consulta e saber de que medicamento a pessoa está falando, né? Obrigado pelo seu tempo e interesse. Esse projeto afirma a contribuição do Departamento de Ciência da Computação na UNB na melhoria das condições de trabalho da Polícia Civil e nos eventuais problemas com pessoas com acesso às drogas. Esse projeto é coordenado pelo professor Marcelo Ladeira e a colaboração ativa do perito da Polícia Civil do Distrito Federal, Ettore Ferrari. Aproveito aqui para agradecer o Departamento de Ciência da Computação, a Polícia Civil do Distrito Federal, o PIBIC e o Decanato de Pós-Graduação.